reconheça que é um pecador, se volte para Deus, confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, tenha seus pecados perdoados, seja salvo por Cristo e esteja na eternidade com Deus. Amém? Essa é a vontade de Deus. Mas para eu desfrutar desse privilégio eterno, para que eu desfrute, eu preciso aceitar o presente que Deus me está dando, o presente de fazer parte do seu reino, o presente de ser seu amigo, o presente de ser seu servo e de ser chamado seu filho, o presente de sentar à mesa com Ele e de estar eternamente com Ele em seu reino. Eu preciso aceitar a Bíblia. Aí é uma questão de escolha. E Deus oferece esta dádiva a todo ser humano. Como, pastor? Mediante a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, 17, fala que ele não se envergonha, o versículo 16, do Evangelho, porque Paulo entendeu que o Evangelho é o poder de Deus, e Deus salva através da pregação do Evangelho. Dizer que Deus salva através da pregação do Evangelho é afirmar que Deus salva pela sua palavra poderosa e eterna. Aleluia! Quem está entendendo, meus irmãos? Então, todo ser humano está sendo convidado a participar do reino. A vontade de Deus é expressa pela palavra dele, mas a decisão cabe ao homem aceitar ou não a dádiva de Deus, a vida eterna com Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Entendendo isso, irmãos, nós não deveríamos ser mais gratos, nós não deveríamos ser agradecidos por tamanho privilégio. O que mais nos revela a palavra de Deus? O livro de Daniel, o capítulo 12. O anjo Gabriel revela a Daniel algo tremendo no versículo 2 do capítulo 12. Escute, igreja. Observe bem o que o anjo Gabriel revelou ao profeta Daniel nos dias de Daniel, e ficou escrito para nosso conhecimento. Amém? O versículo 2 diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitar. O anjo afirmou para Daniel que muitos dos que dormem, olha só, no pó ressuscitarão. O anjo estava afirmando para Daniel que haveria ressurreição do corpo, que chegaria um tempo em que Deus ressuscitaria o homem do pó. Aleluia. Então eu aprendo com este versículo que haverá ressurreição de mortos. Glória seja dada ao nome de quem? A Bíblia afirma. E esta parte é importante porque esta palavra nos mostra, irmãos, que haverá ressurreição para todos os seres humanos. Como pastor, preste atenção, por favor, não perca a mensagem. Não desgrude o seu ouvido desta mensagem, porque é muito importante. Se você até agora não entendeu isso, você precisa entender. Para quê, pastor? Para se tornar mais grato a Deus. Aleluia. Observe bem o que diz o versículo: muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Aí vem, nós entendemos que o destino do homem é ser ressuscitado um dia. Mas o versículo fala
que haverá ressurreição, e vai dizer: uns vão ressuscitar para a vida eterna. Olha só o privilégio, e eu já falei inicialmente: a vida eterna é a vida com Deus, é estar eternamente com Deus, na luz da sua presença, no desfrutar das bênçãos espirituais e eternas que o Senhor nos concede no seu reino eterno. Amém, irmãos? Mas a Bíblia diz que enquanto uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros vão ressuscitar para a vergonha. Para quê, igreja? Para vergonha e desprezo eterno. Então esse versículo nos mostra que haverá ressurreição para todos, mas nos ensina que o destino do homem na eternidade será diferente, ou seja, uns não terão o privilégio de ter uma eternidade com Deus. Quem está entendendo? Porque uns vão ressuscitar para vergonha e para desprezo. Desprezo, sabe o que é uma pessoa desprezada? Abandonada, lançada para longe, esquecida. Então só a palavra desprezo e vergonha já dá para entender que o destino dessas pessoas é uma condenação eterna. É a segunda morte que fala no livro do Apocalipse, a separação eterna do ser de Deus. Decábia, Oyamachóbia. Aí nós entendemos que nem todos os homens terão o privilégio de estar eternamente na luz da presença de Deus. Então o privilégio, irmãos, olha para cá. Olha bem para mim. Um dia desse eu fui no mercado, eu e minha esposa. Agora me lembrei que ontem eu fui presenteado com uma. Olha assim, né? Finalmente, graças a Deus. Você está vendo aí, irmão? Você pode abençoar seu pastor com muitos planos, enquanto eu estou vivo. Glória a Deus. Amém. Muito importante. Foi ao mercado, eu e minha esposa, e tem uma jovem que sempre nos atende com muito carinho e respeito, como ela atende todo mundo, creio, o vendedor. E eu perguntei para ela se ela cria na ressurreição dos mortos. E ela disse: será? E riu. E eu vi que ela não entendeu. Quando eu olhei para ela novamente e disse: mas se você ressuscitar, vamos supor que você vai ressuscitar dos mortos. Se você ressuscitar dos mortos, com quem você gostaria de passar a sua eternidade? Na presença de Deus ou longe da presença dele? Aí ela disse: com Deus, é lógico. Aí eu disse para ela: há um caminho a ser percorrido. O que quer dizer isso? Há uma escolha a ser feita. Há uma escolha a ser feita. Há uma escolha a ser feita. Quem está entendendo isso? Amém? Amém. E eu creio que até hoje ela deve estar meditando nessas palavras. Então aqui nós aprendemos nesse versículo que o anjo revelou a Daniel que haverá ressurreição, mas que também haverá honra e glória eterna para uns e desprezo e vergonha para outros. Louvado seja o nome do Senhor. Também haverá a separação eterna. Mas vamos entender
O que o apóstolo Paulo fala sobre a questão da ressurreição? No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, abra sua Bíblia. O privilégio eterno é a mensagem da noite. Se você entender todos os dias, você não vai parar de agradecer a Deus em nenhum momento da sua vida. Aleluia! Por Deus ter te concedido, viu? Tamanho privilégio em Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia! Em Romanos, capítulo número 8, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós encontramos no versículo 11 o apóstolo falando sobre a questão da ressurreição. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quantos aqui creem que vão ressuscitar para a glória eterna? Amém. Sua fé é muito importante naquilo que Deus fala, naquilo que Deus determinou, naquilo que Deus prometeu, na sua santa palavra, na afirmação e na revelação do seu Espírito. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. O apóstolo Paulo falou o seguinte à igreja, aleluia, cristã em Roma, no versículo 11 do capítulo 8. E se o Espírito daquele que nos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então Paulo afirma com convicção, com certeza, a ressurreição do corpo. Aleluia! Evidentemente você vai perceber que ao ressuscitar este corpo ele vai passar por todo um processo de purificação instantânea. Como, pastor? Observe o que o apóstolo diz. E se o Espírito daquele que nos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que nos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará, aleluia, o vosso corpo mortal pelo seu Espírito. Então esta é uma obra do Espírito. É tremendo, irmão, porque o Espírito começou a obra e vai concluir a grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. Que privilégio, irmãos. Seremos então ressuscitados pelo poder de Deus, purificados pelo poder de Deus, para estarmos eternamente com o Senhor. Aleluia! Diga para o Senhor: privilégio eterno. Tome posse da dádiva de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Vemos também no livro de 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. O apóstolo também afirma: glória seja dada ao nome do Senhor. No versículo de número 51. Aleluia. Ele diz: eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Paulo está falando da questão do arrebatamento. Paulo estava explicando para a igreja de Corinto que se o arrebatamento acontecesse naquele momento em que ele estava falando, escrevendo esta carta, ou no tempo presente que eles estavam vivendo, os mortos não provariam a morte, mas seriam transformados pelo poder de Deus. Aqueles que estiverem
estivessem vivos, seriam transformados pelo poder de Deus, e assim não provariam a morte, mas seriam transformados pelo poder de Deus, purificados pelo poder de Deus, e da mesma forma o Espírito de Deus iria concluir a boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem está entendendo diz amém? Eis que eu vos digo um mistério, disse o apóstolo, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia! Ressurreição, transformação, obra do Espírito Santo na vida do cristão, daqueles que têm o privilégio da eternidade, daqueles que têm o privilégio da graça de Deus e desfrutam de um relacionamento com Deus pela pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo, mediante a sua palavra e a pessoa do Espírito Santo. Aleluia! Deus ainda está chamando. A porta da arca está aberta. Os Noés ainda estão proclamando esta graça. Ainda se ouve o clamor. A sabedoria está nas ruas, clamando: venham, amados, venham para o banquete celestial, venham para o reino, a sede d'água, venham para a eternidade com o papai, venham, porque Ele deseja vos salvar e vos livrar da condenação vindoura. Aleluia! O glória! Quem está entendendo diz amém? Amém! Eita, papai! Queridos, para finalizarmos o livro do Apocalipse, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo, livro das revelações, glória seja dada ao nome do Senhor. Nós encontramos glórias do capítulo 19, versículo de número 6, aleluia, escrito para os santos, para aqueles que creem em Deus, para aqueles que creem em Cristo e o confessam como Senhor e Salvador das suas vidas. Eita, quem quer eternidade com Deus? Deus está chamando, já preparou as mansões celestiais, o reino já está pronto. Querido, aceite a dádiva de Deus, venha para o reino, venha para a eternidade com Deus. O que diz o livro do Apocalipse, no capítulo 19, versículo de número 6, nós encontramos o registro do apóstolo João, e ele escreveu: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não terá poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Oh glória! Bem-aventurado, abençoados, privilegiados, aqueles que vão ressuscitar na primeira ressurreição. A primeira ressurreição é para os santos, a primeira ressurreição é para aqueles que aceitaram a dádiva de Deus, a primeira ressurreição é para aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo e aceitaram a vida eterna de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia fala que sobre esses santos a segunda morte não tem poder. O que quer dizer isso, pastor? Eles estão livres da condenação vindoura, chamada de juízo final. Aleluia! Xamanávia, bem-aventurado e santo. Olha só, privilegiado e separado para Deus. Quem está entendendo aí, irmão? Privilegiado, separado para estar eternamente com Deus. Queridos, a Bíblia fala de
Em Daniel fala da ressurreição do juízo. E aqui no Apocalipse fala da primeira ressurreição que envolve os santos do Senhor. Aleluia. Aqueles que vão ressuscitar na primeira ressurreição, segundo a palavra, eu creio, estão livres da condenação vindoura do juízo final. Aleluia. Por isso João está afirmando: bem-aventurado e santo aquele que ressuscitar na primeira ressurreição. Amém, irmão? Se a Bíblia está falando que é primeira, é porque tem a segunda. E quando você vai ver, a segunda fala do trono branco, fala do juízo final, onde o homem será julgado por Deus pelas suas obras e serão lançados para longe da sua presença para todos sempre. Aleluia, Deus. Aleluia. Mas para os santos, em Apocalipse 21, para terminar a mensagem, a Bíblia fala também que Deus preparou novos céus e Deus preparou uma nova terra. Deus tem coisas maravilhosas, coisas novas para os seus santos, para os separados, para os ungidos, para aqueles que escolheram, aceitaram a sua dádiva, se alegraram na sua salvação e que tomaram posse da vida eterna com Deus em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém. Para os santos, João diz no 21, capítulo 21 de Apocalipse: e vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aleluia! E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Aleluia, Deus. E disse-me: mas está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça me darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia! Glória. Quantos aqui creem que vão ressuscitar? Aleluia, Deus. Você crê? Você é um privilegiado. Sabe por quê? Deus lhe ofereceu a graça, Deus nos ofereceu a vida eterna, Deus nos recolheu, Deus nos fez conhecer esta verdade, Deus nos deu graça para entendermos esta verdade, e Deus nos ajudou a escolher. E hoje você disse sim para Jesus, e hoje você está tendo conhecimento dos privilégios que terão aqueles que estão com Jesus Cristo, que confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje você tem conhecimento que aqueles que estão com Jesus vão ser honrados por Deus, vão ser cuidados por Deus, vão viver eternamente com Deus, mansões celestiais, uma vida eterna está preparada para todos aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas.
Diga comigo, privilégio eterno. Escolha Deus ou inferno. Quem está entendendo? Privilégio eterno não é para todos, é para aqueles que aceitam a salvação de Deus. Aleluia. Paz eterna não é para todos, é para aqueles que aceitam a salvação de Deus. Paz eterna não é para todos, é para aqueles que reconhecem que são pecadores e são necessitados de Deus. É para aqueles que amam a Deus e desejam estar com Ele eternamente. Quem entendeu a mensagem? Se você hoje está com Cristo, permaneça fiel a Cristo. Se alegre, meu irmão. Você é um bem-aventurado, você é um privilegiado. Olha, você hoje está desfrutando da presença de papai. Hoje você está ouvindo esta palavra magnífica, esta palavra poderosa, esta palavra verdadeira, que nos alegra o coração. Sabe por quê? Porque somos privilegiados. Fique de pé, porque eu quero orar a Deus para que outras vidas venham também ser privilegiadas e venham correr para o Senhor nosso Deus, venham correr para o Senhor Jesus, venham confessar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e possam gozar da vida eterna com Deus. Levante a sua mão direita para o alto. Pai, nós rogamos agora, Senhor, primeiro que tudo, por estas almas que estão longe de Ti, por estas pessoas que ainda não entenderam esta verdade, por estas pessoas que ainda estão confusas, Senhor, longe da verdade do Teu Evangelho, longe da Tua salvação, ainda presa nas trevas, Senhor. Ó Deus, não deixa, Senhor, que elas venham perecer neste estado, porque nós sabemos que a Tua palavra é fiel e é verdadeira, e se elas perecerem sem receber a Tua graça, sem receber a Tua salvação em Cristo Jesus, elas estarão condenadas à eternidade longe de Ti. Meu Deus, livra eles da condenação vindoura. Espírito Santo, convence eles do pecado, do juízo e da justiça. Meu Senhor, alcança essas vidas, traz para o Teu reino, meu Pai, estas almas, transforma eles pelo Teu poder, santifica por Tua palavra e usa na terra como vasos preciosos na mão do oleiro. Sejam eles na Tua mão, vasos usados pelo Senhor, vasos cheios do Espírito Santo, para a glória do nome santo de Jesus. Mas obrigado, meu Deus, por nossa casa, por nossa família, pelas nossas vidas, pela Tua graça que está sobre nós, pela pessoa bendita e santa de Jesus, pelo Teu Santo Espírito, Senhor, aleluia, que nos habita e regenera-nos conforme a Tua vontade, para que o Teu bom propósito se cumpra em nós. Eu te agradeço, Pai, porque sei que esse privilégio não é mérito nosso, porque nos escolheste, porque foi de Tua vontade nos oferecer esta graça e nos ajudaste, Senhor, a aceitar o bem que nos enviaste em Cristo Jesus, o bem que nos revelaste através da Tua palavra, e por isso hoje te glorificamos e te exaltamos por todas as coisas. Digam amém. Amém. Aplauda Jesus, que porque Ele é digno. Privilégio eterno. Medite, irmãos. Medite na mensagem. Medite na mensagem.